Sejam bem-vindas para mais um episódio do podcast Somos Transformadas. Eu sou a Rebeca E eu sou a Ana Luísa. e hoje a gente está aqui com a Simone Quaresma para uma conversa maravilhosa sobre pecados da língua, tudo com base no livro dela, A Língua é Fogo, um livro maravilhoso falando sobre mulheres e o nono mandamento. Com certeza você vai ler e você vai ser confrontada em várias áreas, mas que vai te ajudar muito a crescer na piedade. Então, Simone, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, meninas, uma alegria para mim, um prazer muito grande participar desse podcast. Ai, que coisa boa. E hoje a gente tem muita coisa para conversar com a Simone, não é, Ana? Sim, a gente vai conversar sobre um tema, infelizmente, muito presente na vida, né, da mulherada, que são os pecados da língua. É algo tão sério que não recebe a devida importância, né, para a gente ter todo o cuidado e conseguir se resguardar mesmo. E então eu queria começar com uma pergunta mais base, né, que seria basicamente, né, o que você acha que são algumas das armadilhas, né, que as mulheres caem no dia a dia nesse tema, né, dos pecados da língua? Eu acho que o grande problema que a gente encontra é que normalmente a gente não leva a sério e nem conhece a fundo as advertências da palavra de Deus sobre isso. Eu acho que esse é o maior problema. Por quê? Porque a gente sabe que ser fofoqueira, né, ser conhecida como fofoqueira, nenhuma de nós gosta de ser, né? E aí a gente acha que esse mandamento se resume a isso. Mas quando você vai olhar esse mandamento pelo viés do Catecismo Maior de Westminster, aí você vai se assustar, né? Então aquilo que você vai perceber que realmente você não cumpre nada do que o mandamento fala, né? É assustador. Então, eu acho que a maior armadilha é o desconhecimento daquilo que significa o nono mandamento. Isso é muito verdadeiro. E Simone, eu não sei se você está aí com o catecismo, você está com ele aí? Tô com ele aqui, Pra ó. gente ver. Tá, então vamos dar uma destrinchada no que ele fala, porque o catecismo, o que a Simone está citando, o catecismo de fé de Westminster, o catecismo maior de Westminster e as confissões de fé de Westminster são símbolos da Igreja Presbiteriana e também tem, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg, o Catecismo Batista de 1689, que são outros materiais protestantes que falam sobre esses assuntos, então são relacionados à fé histórica dos puritanos, dos reformadores e que nos ajudam muito a entender, né, Simone, princípios da fé, quando fala sobre os 10 mandamentos, é cirúrgico. Então a Simone vai falar pra gente aí sobre o nono mandamento, o que o Catecismo de Westminster fala. Então, eu vou ler para vocês e ao ler você já pode, de repente, até encerrar o podcast. Se a gente lê isso aqui com calma, ou então a gente pode fazer uma série inteira de 20 capítulos falando sobre isso, porque é profundo demais, é assustadoramente profundo. Vamos lá. A pergunta 144, o catecismo é assim, né? Ele é a representação da nossa fé, a expressão da nossa fé, e ele vem sempre em termos de perguntas e respostas, né? E o catecismo maior, ele vai perguntar qual é o mandamento, ele vai perguntar quais são os deveres exigidos no mandamento e os pecados proibidos no nono mandamento. Então, eu vou ler para vocês. Eu não vou ler exatamente tudo, eu vou ler a maior parte, mas só para a gente ter uma ideia, tá? Quais são os deveres? Primeiro, é a pergunta 144. Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? E a resposta é: os deveres exigidos no nono mandamento são preservar e promover a verdade entre os homens. Aliás, essa é a base do nono mandamento. Estabelecer a verdade, porque é um atributo de Deus, né? Ele é a própria verdade. Então, essa é a base do nono mandamento. Então, preservar e promover a verdade entre os homens, preservar e promover a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria, evidenciar e falar a verdade, somente a verdade, de coração, sincera, livre, clara e plenamente, estimar caridosamente nossos semelhantes. Eu estou pulando alguns pedaços, tá? Amar e desejar e regozijar-se na boa reputação dos nossos irmãos, entristecer-se por suas fraquezas e encobri-las, reconhecer desinteressadamente seus dons e graças, defendendo a sua inocência, acolher prontamente informações bem-dizentes a seu respeito e resistir aos maldizentes, desencorajar. Isso tudo são os nossos deveres, aquilo que é exigido de nós, ou seja, quando não fazemos alguma dessas coisas, estamos pecando contra o Senhor, quebrando o nono mandamento.
desencorajar boateiros, aduladores e difamadores, prezar pela e cuidar da nossa própria reputação e defendê-la quando necessário, e cumprir promessas lícitas, buscar e praticar tudo que for verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. E aí, em seguida, vem a pergunta 145, que aí é a contrapartida, né? Então, nós vimos quais são os deveres exigidos, e agora nós vamos ver quais são os pecados que são proibidos pelo 9º mandamento. Porque eu não sei vocês, mas eu nasci, cresci na igreja presbiteriana, mas sempre que falavam para mim, o 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Era meio aquele mandamento que a gente dá uma pulada, né? Isso aí tá ok, né? Não vou mentir sobre uma pessoa, não vou ser levada a juízo, né? E mentir sobre aquela pessoa. Não, esse daí eu tô ok. E estudando o Catecismo Maior, né, na escola dominical, ao término desse, especialmente desse, dos outros também, mas desse mandamento, eu falei, Senhor, eu tô perdida. E eu falei pro meu marido, que é meu pastor, não tem salvação pra gente. Aí ele disse, exatamente, é isso que eu queria que vocês entendessem. É impossível. É somente através de Cristo, né? Pela justiça de Cristo, porque quando você olha todos esses pecados aqui, você vai quase se achar em todos eles, né? Aí vamos lá, 145, quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa. Testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus, falsificar firmas, suprimir a verdade, silenciar indevidamente em uma causa justa, manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte ou denunciar outrem, falar a verdade inoportunamente ou com malícia, com fim errôneo, pervertê-la em falso sentido ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem. Adular e vangloriar, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamentos ou palavras. Negar os dons e as graças de Deus, levantar falsos boatos. Receber, tudo isso é pecado contra o 9º mandamento. Receber e acreditar em rumores maus, receber, viu? Receber rumores maus. E acreditar, que é outro pecado, né? Rumores maus e tapar os ouvidos a uma defesa justa. Suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outro, prejudicar, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem. Tá vendo que tudo isso vai contra a verdade? Né? A gente tem que se lembrar sempre disso. A gente está falando de estabelecer e firmar a verdade. A quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedirem outras pessoas tais coisas até onde podemos. Só isso. Casualmente, só isso. Não é desesperador? Nem escrevendo um livro eu consegui falar sobre tudo isso. Eu tive que escolher os pontos que eu ia tocar, porque é muita coisa. Não, é verdade. E, por um lado, ajuda a gente a ter essa visão maior, né? Como você falou, assim, muitas vezes a gente nasce na igreja e nunca parou para pensar sobre essas coisas, e às vezes a gente pensa assim, não, beleza, eu não sou uma pessoa que costuma mentir por aí. Às vezes a gente já coloca dessa forma e a gente se excusa completamente, sendo que, como em todos os mandamentos, o catecismo mostra pra gente algo muito mais profundo, mostra que, até, por exemplo, muito interessante isso que eu tinha esquecido que estava aí, Simone, a questão de ao bem chamar mal e ao mal bem, que já pega uma aplicação de Isaías, já coloca aqui, a gente fala assim, nossa, como que até o inverter os padrões que Deus criou também é uma violação do 9º mandamento. Então,
é muita riqueza. E quando você olha assim, você pode até pensar, por isso que é bom falar sobre cada um deles, né? Estudar cada um deles, porque você pode pensar que chamar o mal de bom e o bom de mal, você pode pensar no macro, né? Ah, o que está acontecendo no nosso país, né? Ah, os juízes iníquos. Mas e quando uma mãe faz isso com os filhos em casa? É a mesma coisa, quando ela está com pressa e quer logo resolver a situação, né? E aceita que se coloque a culpa em alguém que é inocente, né? Então, em pequenas coisas do dia a dia, a gente vai perceber que o mandamento nos chama à vigilância. Também é muito chocante essa questão de como é muito diverso, né? O tanto que você pode errar mesmo, porque não é os 10 tipos de fofoca que você não pode cometer. Não, né, são coisas muito diferentes do nosso dia a dia, que é exatamente isso. Às vezes a pessoa não tem o costume de mentir, eu espero, mas ela, né, tem alguma outra dificuldade dentro dessas que foram citadas. Então é muito importante mesmo a gente relembrar e especialmente analisar, igual vocês falaram, né, tanto do macro quanto do micro. Porque eu não posso negar que enquanto eu estava lendo, eu estava pensando, nossa, mas isso é tão atual. É importante a gente pensar justamente nos dois lados, tanto na situação global, mas também na minha casa, ou então, por exemplo, né, nas redes sociais. Inclusive, aí já vem outra pergunta, né? Deixa eu fazer. Também pra mim. Porque tem coisas que a gente vê muito. Assim, tem hora que as redes sociais chamam o pior da gente, a gente vê uma postagem, fica indignada, já digita alguma coisa. Ou então acontece algo e a gente acha que a gente tem que ser a primeira pessoa a comentar aquilo dali. Às vezes a gente tá com as informações todas pela metade e a gente quer comentar sobre aquilo dali. Então, você acha, Simone, que as redes sociais de alguma forma potencializam a quebra do nono mandamento para algumas pessoas? Acho, tenho certeza absoluta disso. Porque você se senta atrás de um teclado pensando que não tem ninguém ali, do outro lado, né? Você está falando com uma tela, mas não é verdade, você está falando com pessoas, né? Então você está atingindo e atacando pessoas, né? Isso é muito sério, porque pense se você falaria as mesmas coisas que você fala num comentário de uma postagem que te deixou indignada, se você tivesse com aquela pessoa, especialmente um irmão de Cristo, um irmão em Cristo, ali com você pessoalmente. Né? Qual a maneira que você falaria com ele, ou que você o arguiria se fosse necessário, ou que você discordaria dele? Né? Normalmente a gente faz isso com cortesia, em amor, como a Bíblia ensina. Né? E aí com as redes sociais parece que esse filtro não existe mais. Né? Então você vê, às vezes, pessoas discutindo com pastores, por exemplo, como se eles fossem moleques. Né? Não estou dizendo se a teologia dele está certa ou se está errada, mas você vai para a rede social parecendo que vocês são dois moleques de rua, batendo boca, né? Esquecendo que um pastor, independente de que denominação ele seja, se é um pastor fiel, ele é um pastor do rebanho de Cristo, não é só da igreja dele, não. Ele é um ministro de Cristo, né? Então, eu acho que a gente perde muito isso. A gente perde também a compostura sobre falar de assuntos que não são da nossa conta, né? Então, a gente se acha no direito de julgar qualquer história que a gente escutar por aí, porque é uma tela, né? É uma luzinha brilhante só. Então, a gente descobriu agora que o pastor tal adulterou. É claro que eu tenho que me posicionar sobre isso, né? Porque ele é um pastor famoso, então eu tenho que falar o que eu acho, o que eu sei de uma situação que eu não conheço. Eu não sou do conselho daquela igreja, eu não sei o que decidiram, eu não sei as circunstâncias, eu não sei se ele se arrependeu, eu nem conheço o homem! O homem mora em outro país! Mas eu tenho direito de falar mal dele, porque falar mal de alguém nas redes sociais não tem problema, né? E, na verdade, não é assim, né? Continua sendo pecado do mesmo jeito. Então, eu acho, sim, que as redes sociais, elas proliferaram o pecado contra o nono mandamento de uma forma que eu não sei nem se está igual ao sétimo, mas não sei qual está pior, né? Mas o negócio ficou bem ruim mesmo. Tem um autor daquele livro 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele tem um capítulo chamado Carne e Sangue. E ele diz que as redes sociais nos deram essa impressão
de que do outro lado não tem carne e sangue, não tem gente. Parece que é virtual, né? Então você ofender alguém, né? Isso você vê claramente. É só você colocar uma postura, uma posição que não seja da maioria, né? Aí as pessoas não têm capacidade de ir lá e combater o argumento, né? Com outros argumentos. Mas eles vão na pessoa, né? Eles vão ofender a pessoa. Mas a gente está falando de irmãos em Cristo, gente. Então, isso é muito sério, né? A gente devia pensar 2 vezes antes de teclar. É o mundo de que não é pecado, é react. Aí vale tudo. É uma ilusão mesmo, né? Essa questão, igual você falou dos comentários, né? É fácil eu comentar qualquer coisa, mas pessoalmente ali para a pessoa, né? A gente provavelmente não falaria essas coisas. Ou então, a gente conversou até, não me lembro o episódio para variar, mas sobre aquelas pessoas, né? Que coloca a culpa no temperamento. Então, eu falo mesmo porque eu não tenho vergonha, porque eu nasci assim, sou colérico. Sou transparente. Né? Nossa, e aí vai ofendendo e o problema é da pessoa que se sentiu ofendida. Não é porque eu pequei falando essas coisas, me posicionando, né, no que não era nem da minha conta. Mas vamos pensar aí, por exemplo, na moça que ela não é assim, ela não tem essa disposição para brigar e para tudo isso, mas que às vezes ela, na melhor intenção, vai e fala demais. Que conselho você daria para essa irmã, para ela conseguir segurar e se arrepender também, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tomar noção, biblicamente, do que é descrito como pecado da língua. Né? Eu acho que a gente tem coleções inteiras em Provérbios falando sobre isso. A gente tem tanto trecho bíblico falando sobre a boca, sobre a língua, tanto, que não dá nem para eu ler todos aqui, porque senão a gente vai passar mais de 1 hora aqui lendo tudo que a Bíblia fala sobre isso. E se a gente perguntar para a gente mesmo quantos versículos sobre a língua a gente conhece de cor, né, e a gente já parou, se debruçou, estudou e entende o que significa, a gente vai entender por que a gente não consegue vencer esse pecado. Né? Porque a gente simplesmente não conta como pecado. A gente tem a nossa própria conta, né? Não sei vocês, mas às vezes a gente tem a nossa própria conta. Não, isso aqui é sério, não, isso aqui nem tanto, não, isso aqui... Mas quem dita isso é Deus, não é a gente. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tomar conhecimento. E uma das coisas mais assustadoras sobre os pecados da língua é que eles são fruto de um coração que não é domado. Então, o coração é que deveria ser o mestre, né? Provérbios vai falar isso, o mestre da sua língua, da sua boca, o coração que é o mestre. Né? Então, quando você fala, falei sem pensar, né? Não é verdade. Você está só colocando para fora aquilo que está dentro. Né? Então, o primeiro passo, eu acho que se a gente percebe que a gente tem essa luta, que a gente tem essa dificuldade, o primeiro passo é calar a boca. Primeiro passo, né? É o que Provérbios fala. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Né? Então, como dizia minha avó, bobo calado passa por esperto. Né? Uma paráfrase do provérbio. Né? Então, eu acho que o primeiro pecado é a gente se comprometer em não dar opinião naquilo que não é da nossa conta, em falar menos, fazer como o Tiago fala, né? Ouvir mais, ser mais pronto para ouvir e mais tardio para falar. Esse é o primeiro passo. Mas não pode parar por aí, porque o pecado é do coração, né? E aí a gente precisa começar a jogar luz nas nossas intenções, né? A gente precisa começar a olhar para dentro de nós e a tentar identificar quais são os pecados que estão nos levando a querer dizer isso ou aquilo. Em vários momentos desses pecados que são... Lá no Catecismo Maior, o comentado, Johannes Gerardus Voss, pela editora Puritanos, ele pega vários trechinhos e vai comentando, né? E várias vezes ele vai chegar à mesma conclusão, né? Nossas intenções são ruins. Então, muitas vezes você fala alguma coisa, não sei se vocês perceberam, mas é pecado contra o 9º mandamento, né? No trecho que eu li, porque eu li muita coisa. Falar a verdade inoportunamente. Então, mesmo dizer a verdade, em alguns momentos é pecado. E quando é pecado?
É pecado quando você está dizendo essa verdade para pessoas que não precisam ouvir, que não é de direito elas saberem, né? E o Hannes pega muito pesado com isso aí. E aí ele vai falando, é pecado quando você tem uma intenção maligna. Ou seja, se eu contar aqui para essas minhas amigas que aquela irmã pecou nisso, de certa forma, olha como é que é engendrado o negócio. De certa forma, elas vão passar a me admirar mais, porque eu não faço isso. Então, perceba que em todo o tempo é o coração que tem que ser vigiado. Né? Quando ele fala também de se alegrar com o pecado dos outros, né? A se alegrar com a dor alheia ou com algum irmão que caia em pecado. Aí você fala, que horror, eu não faço isso. Mas vai que essa pessoa que caiu em pecado é alguém que você já tinha conversado, aconselhado e já tenha dito, não, vá por aqui, esse caminho não é bom, olha o que a Bíblia diz. Aí a pessoa resolve ir, vai, e depois você conta como vantagem. Mas eu já sabia. Eu tinha dito para ela, foi porque quis. Né? Então, a gente esconde por trás de uma cara piedosa, por trás de um pedido de oração, né? A gente esconde a nossa carnalidade muitas vezes. Por isso que esse é um pecado tão cruel, tão perigoso e tão pouco estudado ou falado, né? Eu não sei vocês, mas é difícil você ver alguém ser disciplinado publicamente numa igreja por causa do nono mandamento, por pecado contra o nono mandamento, né? Então é quase como se ele não existisse. Isso é verdade. Eu lembro, tem uma série de pregações que tinha no YouTube, mas não tá mais, né? Do Jay Adams, o grande conselheiro bíblico. E ele tava contando sobre um caso que ele tava aconselhando, uma mulher que tava com depressão, e aí ele aconselhou ela, assim, de uma forma, assim, bem na linha. Aí a mulher melhorou, e aí depois ela volta falando assim, olha, minha filha engravidou fora do casamento, o que eu faço? Se fosse em outras circunstâncias, eu já estaria em depressão de novo, só que agora eu tô com uma nova mente, eu não tô mais indo por esse caminho, mas eu quero ajudar minha filha, o que eu faço? Aí a filha tinha voltado da faculdade, e aí a igreja não quis disciplinar. E aí o Jay Adams foi e falou assim, não, me dá o telefone aí, eu vou ligar para o líder dessa igreja, que ele falou que era igreja batista. Ele falou assim, toda igreja batista tem o diácono que manda, então eu vou ligar para esse diácono. Aí ele ligou para esse diácono e falando assim, você tem que disciplinar ela, isso é um ato de amor, ela tá disposta a passar pela disciplina, e mais, você tem que disciplinar todo mundo que for focar dela também. E eu achei isso tão legal de você ver um pastor, o Jay Adams, né, um pastor presbiteriano, falando claramente sobre tem que disciplinar questão de fofoca, como você falou, né? Isso é uma coisa rara que a gente vê, que é importante de pastores e lideranças estarem, digamos assim, com um alerta ligado para manter a unidade na igreja, né? E é um vespeiro, né, mulher? Porque se você for descobrir por que muitas igrejas racham, né? Por que muitas igrejas vivem em pé de guerra, o ponto focal é fofoca, é maledicência, né? Porque você pensa, qualquer problema que você tenha, se você for seguir Mateus 18, vai dar tudo certo, né? E isso é uma das coisas que Johannes fala, né? Você quer falar alguma coisa com alguém? Vá a essa pessoa. Você tem alguma coisa para falar dessa pessoa? Vá a ela. Você não tem que ir a outras pessoas, né? Então, esse pecado resolvido na igreja, isso é uma igreja que vai ver em paz. Porque todo problema que aparecer, e vai aparecer, porque todos somos pecadores, todo problema que vai aparecer, ele vai ser tratado pela liderança na medida em que deve ser tratado, né? Agora, quando a fofoca entra no meio, a maledicência entra no meio, quando o distribuir, né, as suas impressões entra no meio, aí vira um bicho de 7 cabeças, né? O negócio se torna um monstro que você não tem mais como dominar, né? Porque, como diz o outro, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então a história chega no final muito diferente do que ela realmente é, né? E ia ser tão fácil, é só ir na pessoa e perguntar, é isso mesmo? Né? Ele fala aqui sobre, o catecismo fala, né? Sobre suspeitar mal da atitude de alguém, né? E aí sempre quando eu falo desse tema, eu dou um exemplo muito simples, mas que é certo de acontecer com a gente. Você chega na igreja domingo de manhã e passa pela Maria Luísa. Aí você vem com um sorrisão para Maria Luísa, a Maria Luísa passa direto por você. Aí você fala, sabia que ela ia ficar chateada comigo com daquilo assim, assim. Aí você vai nas suas elucubrações, né, já
A pobre da Maria Luísa estava sem óculos, minha filha. Ela não te viu, ela esqueceu o óculos em casa, né? A gente não pensa primeiro, a bichinha deve estar sem óculos. Ou será que ela não dormiu bem? Ela não deve ter me visto. Quantas vezes você já passou por alguém que você não viu a pessoa? A pessoa está na tua cara e tu tá tão distraída, mas você é perdoada de tudo. Você se perdoa de todos os seus furos, né? Mas o outro, não, o outro precisa ser punido, porque passou por mim e não falou comigo, né? Então, julgar mal a atitude de alguém, aí o catecismo explica, né? É o mesmo que mentir sobre ele, né? É o mesmo que ir contra a verdade, é quando você pensa mal. Então, você não pode pensar mal de alguém. Se você viu alguém fazendo alguma coisa que te parece pecado, você precisa ir a essa pessoa e dizer, olha, é isso mesmo? Né? Tá parecendo isso, é assim mesmo, não é assim? Você tem que ir direto para ela. O grande problema é que a gente trata desses assuntos com todo mundo ao nosso redor, mesmo, menos com a pessoa que a gente tem que tratar, né? E aí vira um negócio de outro mundo. Eu tava lembrando aqui um exemplo do meu pai, que quando a gente era mais nova, né? Às vezes ia no mercado e aí a pessoa que estava passando as compras estava na cara emburrada e a primeira reação é, nossa, insuportável. A pessoa jogou a compra, quase quebrou os ovos. E meu pai sempre falava, você não sabe como foi o dia dessa pessoa, o que ela teve que aguentar, se alguém foi rude com ela antes da gente chegar. Então é isso, né? A nossa primeira reação é sempre pensar que essa pessoa odeia a gente e que, enfim, ela tem que pedir perdão imediatamente, ao invés de nós fazermos às vezes a diferença, né? De chegar para perguntar, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Me perdoa? Eu, né? Enfim, reconhecer que você também pode estar errado e às vezes de demonstrar o próprio interesse de ajudar a pessoa, né? Aquilo que a gente falou da intenção, né? Não de, nossa, eu vou perguntar porque ela tá chateada, porque a minha amiga perguntou e a gente vai conversar sobre isso. Mas não, eu percebi que você não tá muito bem. Eu tô aqui para você, né? Então, da gente ter esse coração disposto, né? Isso é uma das coisas que separa, né, assim, a vida de um cristão e a vida de um não cristão, porque para o não cristão é realmente um vale tudo, assim, até ele cometer os pecados da língua é visto como uma das coisas que vai ajudar ele a subir no ramo, não sei, a pessoa fala assim, não, eu tenho que mentir para conseguir alcançar o topo na minha carreira, eu tenho que mentir para conseguir as coisas que eu quero, eu tenho que mentir para o governo para conseguir mais dinheiro dessa forma. Então, no mundo lá fora, no mundo sem Cristo, é visto como comum ter todos esses pecados e ninguém pensa duas vezes. Você consegue falar pra gente, Simone, um pouquinho sobre como que tem que ser a diferença entre o palavreado de um cristão e de um ímpio? O sim do crente precisa corresponder a um sim, o não do crente precisa corresponder a um não. E isso é verdade em todas as esferas da nossa vida, né? O crente ele precisa ser confiável, né? O crente é aquele que é fiel, aquele que é leal, né? E essa fidelidade, essa lealdade é a quê? É a verdade, né? É a verdade, é a Deus, né? Então faz total diferença. E isso é uma coisa que Provérbios mostra o tempo todo. Até nos textos mesmo que falam sobre a língua, ele vai falar o tempo todo, ele vai descrever dois caminhos, sempre uma bifurcação. Ele vai colocar um tema, né? O dinheiro, a mulher adúltera, o trabalho, a língua. Ele vai pegar cada um desses temas e vai botar a gente numa bifurcação. De um lado está como o justo age, do outro lado está como o ímpio age. De um lado é o sábio, do outro é o escarnecedor, né? Então, o tempo todo o Provérbios vai confrontar a gente dessa maneira, né? Você tá vivendo e está usando a sua boca, né, a sua língua, como um justo ou como um ímpio, né? Então, a gente vai precisar tomar cuidado com isso, porque aquilo que eu estou falando está mostrando quem eu sou. Eu gosto muito daquele texto de Tiago. Eu adoro gente que dá logo uma facada e futuca assim, ó, na facada. Brincadeirinha, tá, gente? É eufemismo, tá? Tiago, ele vai lá na ferida, quando ele fala assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a própria língua, antes enganando o coração, a sua religião é vã. Tiago 1,26. Ele não contemporiza. Ele só fala, se você não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Então,
dito isso, o que a gente pode fazer se não estar de prontidão o tempo todo com aquilo que a gente vai falar sobre as outras pessoas e sobre nós mesmos, né? O tempo todo a gente vai precisar vigiar. E essa é a grande diferença entre o crente e o ímpio, né? O ímpio, ele abre a boca e ele fala o que ele quer, né? A boca dele não tem, a língua dele não tem freios, né? E Tiago adverte, né? Não sejais, é Tiago ou é Provérbios? Como a mula, Provérbios, né? Que sem o freio é Salmo. Salmo. De outra sorte não te obedecem, né? Então precisa ser domado, né? E aí Tiago fala sobre isso, né? Um navio que é enorme, mas batido de rijos ventos, mas um pequeníssimo leme o dirige, né? Uma fagulhinha que é pequenininha, mas bota em chama uma floresta inteira, né? E de um animal como o cavalo forte, né? Bravo, mas que você bota o freio ali no cabresto, você guia ele, é a língua. Né? E aí Tiago vai colocar a língua como o maior mal de todos. Né? Olha que importância o 9º mandamento tem. Né? Ele fala que quem consegue dominar a língua domina também todo o resto, o corpo todo. Né? Então, assim, é um assunto muito urgente. É por isso que eu quis escrever o livro, porque quando terminou o estudo, eu falei, eu preciso falar isso. As pessoas precisam entender isso. Porque eu estou desesperada, eu quero que todo mundo fique desesperado também. E qual que deve ser a reação do cristão quando eu não fui atrás da fofoca, mas a fofoca chegou em mim? Qual que deve ser a nossa reação, que eu imagino que seja imediata, né? Então, faz parte das nossas obrigações, conforme a gente leu ali, né? Desencorajar boateiros. E o que seria desencorajar boateiros? É você não ser aquela ouvinte passiva, né? Ou ativa, muitas vezes, né? Mas se você está lutando contra isso, às vezes você é só passiva. E uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, olha, desconfia se todo mundo vem te contar as coisas. Desconfia de você. Por quê? Porque se todo mundo tem muita liberdade para te contar tudo, para te contar todas as fofocas da cidade, da faculdade, da igreja, então tem alguma coisa errada, né? Outra coisa que a gente precisa saber, todo mundo que traz uma fofoca de alguém para você está levando uma fofoca de você para alguém. Então essa pessoa não é digna de confiança, né? E como é que a gente faz para desencorajar, né? Eu sempre falo para as meninas, a gente tem que ir do menor para o maior sempre, né? Tomando medidas mais diplomáticas até medidas mais duras, né? Aí eu brinco com elas, medidas diplomáticas, o que seria? Seria a menina vir para você e falar, mulher, tu soube o que aconteceu com o Fernando? E você diz, mulher, tu viu que trocaram as cápsulas de café, agora tem cappuccino também, né? Assim, dá uma de louca, né? Muda o assunto, troca o assunto, fala da roupa dela, fala do clima, fala do tempo, dá uma de doida para ver se a pessoa percebe que você não quer ouvir, né? Daí para frente a gente pode ser mais direto, a gente pode dizer, olha, então, deixa lá, né? Assunto de lá, deixa lá, né? Não é assunto meu, eu não quero nem saber, né? Eu já tenho meus problemas, né? Eu já tenho as minhas questões. Se é com crente, aí vai uma advertênciazinha, aí pode um versículozinho junto, né? Mas até a gente tem que realmente falar para a pessoa, olha, a pessoa não está aqui para se defender, pode não ter sido nada disso. Essa é a sua interpretação, né? E os fatos, você sabe como é que são. Fato é um só, né? Mas esse daqui viu de um jeito, esse aqui viu de outro, esse contou de um jeito, o outro contou de outro, que o fato parece que tem 1000 versões, né? Mas o fato é um só. Como é que você não erra? É só você não falar nada, é só você não se posicionar, porque ninguém te perguntou nada. Aí é fácil, né? Eu lembro de essas anedotas de sermão que eu ouvi uma vez, que é bem boba, engraçada, mas ilustra muito isso, né? Diz que que um presbítero da igreja viu um pastor numa cidade do interior, e denunciou esse pastor porque ele estava correndo pela rua com uma vara batendo na mulher, plena praça pública. E a história que o pastor conta depois, não, irmão, tinha caído uma caixa de abelha, eu estava espantando as abelhas de cima dela, e de longe o presbítero não viu. Então, assim, tudo aquilo que está na cara que é isso, pode não ser.
Né? Tudo aquilo que, ai, nossa, mas todas as evidências apontam para isso. Como é que você não tem acesso a todos os fatos, gente? Esse é o grande problema. A gente não tem todos os dados e a gente quer emitir um julgamento e dizer, aconteceu isso, foi isso, a resposta foi aquela, deveria ter sido essa, né? Então, quando a gente recebe, né, e dá crédito a essas falas, a gente é mais uma na bola de neve que está virando aquela fofoca para destruir a vida de uma pessoa, né? Então, a gente tem que ir situando a pessoa, né? Uma vez você estava falando do seu pai, eu estava lembrando do meu. Meu pai era presbítero, né? Agora já está muito idoso, é presbítero emérito, mas na época que ele atuava como presbítero, tinha um rapaz que era craque em fazer isso, né? E aí meu pai deu uns toques, ele não percebeu. Lá pelo terceiro, ele falou, tenho que te contar do Carlos. Aí ele, só um instantinho. Carlos, dá um pulinho aqui que ele quer falar um negócio, eu queria que você estivesse junto, porque é de você que ele está falando. Nunca mais. Então, às vezes, a gente tem que dar uma de doida, né? Porque tem pessoas que elas não entendem que você não quer se meter na vida dos outros, que a vida dos outros não é um problema. Gente, a gente não dá conta da nossa. Como é que a gente quer dar conta da dos outros? Não é verdade? Essa postura de você parar a pessoa, né, principalmente quando é cristã, também dá à pessoa a oportunidade de perceber, nossa, será que eu realmente estou falando algo que eu não devia, né? Se você, né, tem essa prontidão de parar a pessoa, ela mesma pode levar um susto e falar, epa, não era pra eu falar isso mesmo, né? E eu acho que, assim, de uma forma muito prática, uma coisa que eu fui aprendendo é sobre essa arte de ser espontânea e também de falar na hora. Porque às vezes a gente fica pensando demais, aí a pessoa chega assim, olha, eu quero te contar uma coisa sobre tal pessoa. Aí às vezes a gente fica assim, nossa, eu acho que eu vou ter que chamar essa pessoa depois. Sendo que a gente pode falar na hora, tipo, eita, irmã, você já tá fazendo fofoca, né? Não, não faça isso não, isso é errado, hein? Aí pode até às vezes juntar com uma brincadeirinha, já consegue ser um pouquinho mais rápida, que isso ajuda a gente. Eu brinco que eu falo que isso é arte de ser tia. E a gente pode fazer isso também com pessoas que a gente tem de amizade, que vão fazer uma coisa, vão falar uma fofoca, vão. Ou então, às vezes, até bajular, né, Simone? Que esse é o outro lado de. Foi em algum livro que eu li que estava falando que a fofoca é quando a gente fala algo que a gente não falaria na frente da pessoa, mas a bajulação é a gente falar algo na frente da pessoa que a gente nunca falaria, a gente querer falar para a pessoa, nossa, você é incrível, nossa, que roupa linda, e sendo que a gente não acha nada daquilo, uma literal mentira, mas que também tem esse outro elemento, né? Consegue falar pra gente, Simone, um pouquinho mais sobre essa questão da fofoca e da bajulação? Então, a bajulação, ele coloca, o nono mandamento coloca a bajulação como pecado, né? E por que ele fala isso? É engraçado que ele fala em bajulação e excesso de admiração, né? Por quê? Porque na bajulação você quer algo em troca. Essa é a essência da bajulação, né? Mesmo que seja admiração, não precisa ser algum bem, não, né? Você quer que a pessoa te admire, então você começa elogiando ela, né? Com um fim errôneo. Isso é a diferença entre elogio e bajulação, né? O elogio é algo sincero, em que você honra uma pessoa por aquilo que ela realmente é. A bajulação tem má intenção por trás. Então, ela vai contra a verdade. Por isso que ela é pecado contra o nono mandamento, né? E o admirar excessivamente também. Por quê? Porque você está deixando de considerar que ali também tem pecado, e ali também tem erro, né? Então, a ideia de você estar endeusando a pessoa, né? De você estar colocando a pessoa num patamar que não pertence a ela, né? Porque, embora ela tenha muitas qualidades, ela também tem defeitos, né? Então, você vê que tudo, o tempo todo, vai se voltar a favor da verdade nua e crua, estabelecida diante de Deus, né? Daquilo que nós somos e daquilo que as outras pessoas são. Então, até para elogiar, a gente tem que ter cuidado e tem que olhar para o nosso coração, né? Por que esse elogio está saindo, né? O que eu quero com esse elogio? Ou é um elogio sincero, desinteressado, né? Ou quando você, aqui quando ele fala, né? Se alegrar pelas vitórias dos irmãos, né? É uma exigência do nono mandamento. Por quê? Porque você está reconhecendo que aquela pessoa fez por onde, né, foi boa o suficiente para ganhar aquele prêmio, para chegar naquele estágio do trabalho, do mestrado dela, sei lá o quê,
né? Mas você está reconhecendo alguma coisa que precisa ser reconhecido, a honra que aquela pessoa deve receber, né? E o contrário é pecado, porque você sente inveja. Então também é um pecado, o pecado da língua também é um pecado ligado à inveja, né? Eu não tive, eu não consegui. Então é aquela pessoa que quando chega alguém elogiando, né, dizendo, poxa, fulana, não gosto de ouvir as palestras delas são ótimas e tal. Mas se você perceber, aí você já vai entrar com um comentário ruim sobre ela, né? Mas eu não gosto muito disso, assim, assim. Não é que você está apenas colocando a sua opinião, mas é porque dói em você ver alguém elogiando uma pessoa e não te elogiando. Entendeu? É um pecado feio. É um pecado feio. Os pecados contra o nono mandamento são feios. São aqueles pecados que, se a gente é mais quietinho, talvez as pessoas nunca vão saber e talvez a gente nunca vai jogar luz para dentro de nós para saber quão perverso é o nosso coração. Porque se a gente não fala muito, quem fala muito se entrega, né? Mas se a gente não fala muito, a gente é capaz de viver com esse tipo de pecado, né, o tempo todo no nosso coração, né, e que tem aí como base a inveja, a justiça própria, né, é você querer que você seja reconhecido e o outro não. Então tem um monte de pecado enraizado lá no nosso coração que a gente muitas vezes não percebe. Acho que também é por isso que não é tão falado assim, né? Porque, por exemplo, o que você deu do pastor, né? Qual foi a cidade? O pastor que tava correndo. A gente olha para situações assim, né? E já quer tacar pedra, porque eu jamais faria isso. Mas quando a gente coloca essas outras situações, que são coisas tão feias, né? E mostra a intenção do nosso coração, em que se alguém jogasse uma luz, assim, no momento e revelasse o coração de todo mundo, nem ia sobrar uma pessoa ali de pé, né? Porque é algo tão horrivelmente natural. É isso, é fácil apontar e falar, nossa, aquela pessoa, a forma como ela fala é insuportável, mas não olhar para o meu coração e ver que é isso. Às vezes eu queria estar falando, rebaixar aquela pessoa, porque ela não pode ser digna, né, de elogios, eu que tenho que ser, né? Não, isso é muito verdadeiro. E a gente precisa tomar cuidado, né? Porque todos esses pecados, assim, no fim das contas, todos os pecados da língua, eles têm uma raiz muito mais funda lá dentro do nosso coração. Nunca é só, fofoquei por fofocar, ixi, escapuliu sem querer. Não, é sempre, como você falou no início, né, Simone? Sempre tem aquela coisinha lá dentro que tem uma intenção. E até para pessoas quietinhas, às vezes ela não tá falando, mas ela tá pensando um monte. Assim, a cabeça dela tá ao máximo ali. Então, isso é uma coisa séria da gente pensar, como que o solucionar o problema dos pecados da língua não é só a gente falar assim, não. Assim, óbvio que tem o âmbito do domínio próprio e a gente precisa domar essa partezinha aqui de fora, mas é lá dentro do nosso coração, da gente falar assim, o meu coração está submisso a Cristo, eu estou cultivando pensamentos que glorifiquem a Deus, eu estou pensando bem sobre o meu próximo, e, no fim das contas, a gente pegar 1 Coríntios 13 e aplicar isso no amor cristão uns com os outros. Tem um ponto que eu queria trazer que geralmente cria discórdia e controvérsia, assim, as pessoas não entendem muito bem o que o catecismo fala, né? E aí quando você vai para a prática, fica difícil saber, eu queria tocar um pouquinho nisso, que é quando o catecismo fala que é nosso dever encobrir as fraquezas dos irmãos, né? Então muita gente toma isso como algo bom, então eu não posso levar nenhum assunto adiante, né? Então eu não posso, sei lá, eu descobri um pecado sobre algum irmão, eu já fui lá falar com ele e tal, ele não mudou, então eu não posso levar esse assunto adiante. E não é disso que o mandamento está falando, né? O que ele está falando ali é de coisas que você não tem nada a ver com isso. Essa é a questão. Encobrir as fraquezas quando você não tem nada para fazer. Deixa eu ler para vocês o que o Johannes Gerhard dos Vos fala. Ele diz assim, a ocultação da verdade é sempre um pecado? Aí ele diz, não, às vezes temos o dever de ocultar algo daqueles que não têm o direito de conhecer. É isso. Encobrir suas fraquezas é você ter o dever de não contar aquele pecado para quem não tem nada a ver com isso.
Ocultar a verdade é um pecado quando escondemos algo daqueles que têm o direito de conhecer. Aí vira pecado, né? Então, ocultar fraquezas é para os outros, em forma de fofoca, né? Mas nós não podemos ocultar fraquezas em questões que precisam ser denunciadas às pessoas a quem dê direito. Vou dar um exemplo. Você sabe que eu aconselho muitas mulheres me procuram para perguntar o que é que eu faço vendo essa situação. Já aconselhei dezenas que vêm falar para mim, meu marido me traiu. Ou eu peguei meu marido contra a mulher, conversando contra a mulher, e elas dizem, ou que pegou, sei lá, alguém da igreja em adultério. Situações assim. E aí elas acham o seguinte, bom, eu preciso me calar, porque senão eu posso destruir o casamento em questão, né? Então eu preciso, né, olha a língua, olha o nono mandamento, não é para eu falar. Não é verdade. Porque você vai ser obrigado, o mandamento vai te obrigar a falar com quem de direito. Então, se é no seu casamento que isso está acontecendo, né, você precisa procurar o seu pastor. Aí o seu marido vai dizer, não procure seu pastor. O pastor não é para saber disso. Está errado, né? Ele não tem autoridade para fazer isso. Né? Você precisa levar às autoridades. Se ele é membro da igreja, se ele está vivendo em pecado, você tem que levar, isso é questão de justiça. Se você viu um irmão em pecado flagrante, você primeiro vai a ele. E depois de ir a ele, você tem que dizer a ele, olha, você precisa contar para sua esposa ou contar para o seu marido, levar esse assunto ao conselho, levar ao pastor, né? E se você não fizer, eu vou precisar fazer, né? Porque aí é obrigação, porque você vê igrejas recebendo juízo porque os pecados são sempre ocultos e as pessoas ficam cheias. Você quer ver uma coisa difícil de acontecer? É alguém, no sistema presbiteriano funciona assim, né? Você só pode agir se tem uma denúncia. O conselho só pode agir, o conselho da igreja só pode agir se houver uma denúncia. E às vezes as pessoas sabem das coisas e não querem fazer a denúncia para não ficar mal, né? Sabem que aquela pessoa está vivendo em pecado, mas não quer se indispor. Isso também é pecado contra o nono mandamento. Eu lembrei de Tito 3:2. Eu tinha até deixado ele anotado, que eu já imaginei que ia caber aqui em algum momento, né? Mas que fala, essa é da NVI. Não caluniem... Ai, pera. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Então tem tanta parte de não mentir, de não propagar algo que não é verdade, quanto a questão de ser amável. Então quando a gente olha para esse exemplo que se deu, né? Nossa, eu vi alguém da minha igreja cometendo um adultério. É diferente de eu chegar e falar, pastor, misericórdia, olha só o que aconteceu, eu quero ver o circo pegar fogo, e eu chegar e trazer luz, trazer a Bíblia para essa situação, para que ela possa ser biblicamente resolvida, né? Então, a gente ter essa postura, tanto de não falar as mentiras, falar as fofocas, mas também o ser amável também é isso, né? De trazer a verdade na hora certa. E novamente a gente volta para o micro. Quantas vezes você, já como mãe, você tem que fazer isso com seus filhos? Quando um filho vem contar o mal feito do outro, qual a sua intenção? Então, uma mãe ela já precisa começar a ensinar desde cedo. Você está preocupado com a alma dele? Ou você veio aqui só para ver o circo pegar fogo, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada na vida dos nossos filhos desde muito cedo, que é justamente questionar quais são as intenções motivadoras, né? Aquelas intenções que acenderam aí o pavio que te fizeram, que te fez andar com a denúncia, né? Então, em pequena escala ou em grande escala é a mesma coisa. Foi engraçado, porque esse domingo mesmo eu e meu irmão, a gente tava conversando com o nosso pastor, e aí chegou uma criancinha de 3 anos, e ele chegou assim, ele tava brincando um monte ali na frente da igreja, e ele chegou e, pastor, eles estão brincando aqui, ó, e falando só dos outros. E eu achei tão engraçado que eu fiquei assim, gente, já pequenininho já tá ali, ó. Já... Tirando, né, a responsabilidade dele mesmo, né? Tirando onda, assim, ó, pastor, eu vi, eu tô te informando algo, mas esse aqui é um ponto importante, né? Como que começa no coração, como que a gente precisa estar lidando com isso. E a forma como a gente lida na raiz é indo na raiz de todas as soluções, que é a palavra de Deus, as disciplinas espirituais. Fala um pouquinho pra gente, Simone, como que você vê que
tem essa ligação completa da gente estar cheio da palavra de Deus para a gente conseguir expressar para os outros também esse amor do Senhor. O tempo todo. O tempo todo, porque a gente é tentado, né, pelo diabo, a nossa própria carne, pelo mundo, o tempo todo. E se a gente não está com as nossas disciplinas espirituais sendo bem fortalecidas, né, se a gente não está comendo, se a gente não está se alimentando, se a gente não está enchendo a nossa mente o tempo todo da palavra, vai restar para a gente só uma sensação de que tem alguma coisa errada ali, mas não sei exatamente o quê. Né? Como é que a gente faz para saber que aquilo é errado? A gente precisa ter a palavra implantada dentro de nós. E como é que a gente implanta a palavra dentro de nós? É decorando, é lendo sobre, né? É devorando livros, vai cozinhar, bota um podcast, vai fazer faxina, bota uma palestra para ouvir, é o tempo todo, vai botar os livros da Eden lá, meu companheiro de todas as horas. Estou ouvindo agora aquele Transformadas, que livro maravilhoso! Enfim, é o tempo todo você se alimentando e pensando nisso. É assim que isso vira ação, né? Pensa num rapaz que está estudando direito. Ele não é chato? Porque ele só fala daquilo toda hora. Da prova que ele fez, aí da Constituição, de não sei o quê, da lei de não sei o quê. Você fica assim, vamos mudar de assunto. Mas ele só fala isso por quê? Porque ele está respirando aquilo, ele tá dentro da faculdade, ele está fazendo trabalho, ele está lendo livro, ele está produzindo a tese dele. Enfim, ele está enchendo a mente dele daquilo. A mesma coisa tem que ser com a palavra de Deus, né? A gente tem, a palavra de Deus, ela tem que estar tão dentro da nossa mente que a gente seja capaz de, em cada situação, aplicar um texto bíblico a essa situação. Né? Eu sempre comento com as mães, né? Eu falo para elas, olha, uma boa prática que vocês devem ter, além do culto doméstico, é tirar um tempinho do dia, sei lá, no café da manhã, no almoço, para ler o provérbio do dia com seus filhos. Isso transforma a tua vida. Porque são 31 provérbios, cada dia você lê um provérbio. Pra você ter uma ideia, eu fui criada dessa maneira na minha casa, na casa dos meus pais. Eu fiz isso com os meus filhos. Então, a facilidade que eu tenho de vir à minha mente um provérbio na mesma hora que a situação está acontecendo é impressionante. Por quê? Porque foi massivo aquilo ali na minha cabeça todo dia, todo dia, todo dia. Então, aquilo fica automático para você. Você já sabe o que dizer, você já sabe o que fazer. Você já sabe qual é a decisão que você tem que tomar, né? As pessoas têm muita crise, né? Na decisão que eu tenho que tomar. Não precisa ter crise, gente. A Bíblia dá direção para tudo. Para tudo. Né? A Bíblia não é um livro de regrinhas, né? É um livro de princípios, que são princípios muito específicos, capazes de serem colocados né, jogar luz em toda a situação da sua vida. Né? Mas para isso a gente precisa conhecer. Né? Para isso a gente precisa mergulhar na palavra de Deus. Ela precisa ser o nosso alimento o tempo todo. Eu não sei por que as pessoas gastam tanto tempo ouvindo tantas coisas. Tanto tempo lendo tantas coisas. E só coisas que não fedem nem cheiram. Na melhor das hipóteses, né? Se a gente pode estar usando o nosso tempo, sei lá, para ouvir uma boa música, para ouvir palestra, para ouvir pregação. Gente, a nossa geração é a geração mais sem desculpa de encher a cabeça com Bíblia o dia inteiro do mundo. Nunca teve uma geração tão culpada quanto a nossa. Porque você leva o seu fonezinho de ouvido no metrô, no trem, dirigindo, a qualquer hora, a qualquer minuto, no banheiro, fazendo comida, lavando a escada, jogando água no quintal, tu tá com o teu fone ali ouvindo o que você quiser, né? Então, eu acho que a gente precisa se armar, né? E como é que a gente se arma para uma guerra, para uma batalha? É com a palavra, né? É com a palavra, conhecer a palavra, guardar a palavra, entender a palavra, decorar a palavra de Deus, né? Tá o tempo todo encharcando a nossa mente, tem tudo a ver com vencer pecados, né? Vencer pecados, o da língua, qualquer outro tipo de pecado, tem tudo a ver com você estar o tempo todo com a palavra. É só você ir para o deserto, né, lá com Jesus. O que ele fez o tempo todo na tentação? Está escrito, está escrito, está escrito. Né? Era só na lapada, né? Era só com a própria palavra de Deus. Esse o ensino, né? É assim que a gente vence a tentação, é com a palavra. Então, a gente precisa ser atento a isso. Eu gosto muito do John Piper quando ele diz que
Os nossos celulares vão ser os nossos testemunhos no dia do juízo final, quando nós dissermos, eu não tinha tempo de ler, eu não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo, né, para crescer no evangelho. E a gente, vamos lá no relatório semanal do celular para saber o que a gente estava fazendo, né? Como que a gente estava perdendo tempo, cadê o ralo, né, do tempo onde o tempo estava escoando, estava indo embora e a gente não foi sábio. Também quando a gente vai conhecendo mais, né, a gente literalmente não tem desculpa, porque a pessoa que ela não lê a Bíblia, ela não sabe que é pecado, toda aquela lista que a gente leu mais cedo, né, mas quando você vai conhecendo, o Espírito Santo vai transformando o seu coração. As palavras parecem que ficam com gosto amargo na boca, quando você fala e depois você percebe, nossa, eu não acredito que eu falei isso. E parece que respirar de novo quando você chega na pessoa e fala, me perdoa, eu falei demais. Às vezes a pessoa não foi nem a quem você ofendeu, né? Mas a quem você encorajou a fofoca, de você chegar e falar, me perdoa, eu devia ter ficado quieta. É um trabalho do Espírito Santo, né, em nós. Eu estava lembrando aqui de outros provérbios que eu anotei aqui, que ele vai falar exatamente sobre isso, né? Como é que a gente pode se guardar de sofrimento? Se guardar disso aí que você falou, né? Poxa, falei de novo, puxa vida, né? Pequei novamente, né? Fuxiquei novamente, fiz um comentário sarcástico novamente, né? Isso é uma coisa que tem que trazer tristeza ao nosso coração. E essa tristeza, ela vai ser boa porque ela vai ser uma lembrança para a próxima vez, né? Vai ser aquilo, lá em Provérbios 10, 19, ele fala assim, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, né? Então, é questão de ser sábio, né? Fala menos. E aí, em Provérbios 21, 23, ele diz, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias, né? Por quê? Porque quando a gente peca com a língua, geralmente, o que vem depois é amargo, né? É ruim. Tanto no âmbito do teu casamento, da tua vida familiar, como no âmbito do grupo da família. Sabe aquele grupo estendido da família? Que tem os tios, né? As tia-avó. Primo segundo grau. Quantas vezes a gente ali no calor do momento, você fala, né, alguma coisa e aquilo gera um problemão depois e você fica, poxa vida, para que eu fui falar, né? Ou você dá uma informação que não era da tua conta, né? Aí a pessoa de quem você falou fica sabendo, né? Então, se a gente quer livrar, né, a nossa alma de angústia, é o que o Provérbios está falando, guarda a boca e guarda a língua, né? Assim você não vai sofrer por causa disso, né? Isso é muito verdadeiro. E à luz de tudo isso, né, Simone, qual que seria o seu conselho prático para uma jovem cristã que quer aprender a controlar a fala, tanto para não fofocar, não bajular, não acabar, às vezes, na flor do momento, falando algo que ofende alguém, infringindo, assim, né, outros mandamentos juntos. Mas qual que seria o seu conselho para uma jovem que quer realmente crescer na palavra de Deus e quer vencer esses pecados? Eu acho que a primeira coisa é tomar noção, né? Tomar noção do que é o pecado da língua, né? E tomar noção de em quais desses aspectos você tem mais tendência a cair, né? É querer se conhecer, querer se perguntar por quê. Igual a gente faz com criança pequena. Mas por que você deu isso para o seu irmão? Qual era a sua intenção? Por que você veio aqui contar para a mamãe? No que você estava pensando? O que você sentiu? Né? Então, muitas vezes a gente não foi ensinado assim na nossa casa, né? Então, agora a gente precisa se domar nesse sentido, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ter noção do pecado e a gente estar disposta a julgar a nós mesmos, a trazer à luz aquilo que a gente está sentindo, porque é muito fácil a gente só sentir e agir. Né? É muito automático, né? Então, o conselho que eu daria é decora versículos sobre isso, né? Procura descobrir o que está te fazendo errar mais, qual é o seu principal problema, é justiça própria, é inveja, é querer se sobrepor aos outros, é querer ver o circo pegar fogo, é se alegrar na desgraça dos outros, né? É vingança, muitas vezes é vingança, né? A gente não vai dizer isso, né? Eu falei aquilo dela para me vingar, a gente não vai dizer, mas aquele sentimento está lá tão escondido, tão guardado.
é não ter medo de olhar para esses sentimentos, né? Olhar para eles, isso vai envergonhar a gente, isso vai entristecer a gente, né? Mas é o único remédio, porque aí quando a gente sabe qual é a doença, a gente vai dar um remédio certo para a doença, né? Então a gente vai poder correr para Cristo, né? E pedir o auxílio dele naquilo que a gente sabe que a gente está necessitando, né? E olhar a palavra de Deus, né? Olhar para Provérbios. Pega teu marca-texto e marca todos os textos de Provérbios que você lê e que estiver falando sobre a boca ou sobre a língua. E aí você vai poder aprender a se portar aí na bifurcação, né? Tem uns aqui, vou ler para vocês, que falam assim, ó, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Provérbios 16, 24, palavras agradáveis. É o que deve sair na nossa boca. Provérbios 10, 20, prata escolhida é a língua do justo. Prata escolhida, é assim que tem que ser. Mas o coração dos perversos vale muito pouco. Tá vendo o paralelismo aí? Falando daquele que é justo e daquele que é perverso. Eu não quero me parecer com perverso. Então, como é que o perverso faz? Como o perverso age? Né? Eu preciso saber como o perverso age para eu fugir disso. Não é isso que eu quero. E se eu estou vendo isso em mim, então eu tenho que correr para a cruz. Eu preciso de misericórdia. Lá em Provérbios 16, 21, também fala, o sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. Aí vem aquele texto que eu falei, né? O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quer dizer, ao invés de você usar a sua boca, como outro provérbio fala, né? Que a tagarelice é como espada aguda, né? Pelo contrário, a língua do justo, ela é medicina, ela cura, né? Ela traz harmonia, né? Então, é aquela pessoa que quando alguém está dizendo, eu acho que isso aconteceu por isso, isso e isso, é aquela pessoa que sempre vai tomar por menos, vai falar, será que você está certa mesmo? Será que não pode ser isso, aquilo outro? Por que você não vai lá falar com ela? Eu estou sabendo que ela está passando por uma situação muito difícil, né? O marido dela está doente, o filho estava internado. Vai ver que não foi nada disso, né? Ao invés de você ser aquela que joga lenha na fogueira, né? Que vai apagar o incêndio com gasolina, né? Então, é dessa maneira que a gente vai conseguir vencer o pecado da língua, né? É quando a gente faz aquilo que Efésios 4, 29 fala, né? Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, são perguntas que a gente vai ter que se fazer aqui. Ó. É boa para edificação? Se não é, não fala. Conforme a necessidade. É necessário? Fala. Não é necessário? Não fala. E assim, transmita graça aos que ouvem, né? E transmitir graça aí é transmitir admoestação, conforto, tudo que coopere para a salvação do nosso irmão. Né? É dessa maneira que a língua do justo deve ser usada, né? Transmitindo graça. Então, é um exercício para a vida toda, para a vida toda. Né? A gente não só refrear a língua do mal, né? Refrear os nossos lábios de falarem dolosamente, mas ao contrário, né? Porque é isso que a Bíblia faz o tempo todo com a gente, né? Arrancar pecado, né? E nos vestir de Cristo, né? Nos despir de nós mesmos e nos vestir de Cristo. Então, arrancar o velho homem e plantar novas virtudes em Cristo, né? Então, as nossas palavras serem palavras agradáveis, palavras que edificam, palavras que transmitam graça àqueles que nos ouvem. É luta. Mas é do tipo que vale a pena e é bênção quando a gente vai percebendo assim o Senhor agindo a santificação, e quando a gente vai crescendo, a gente pensa assim, naquela situação eu teria caído nessa, mas graças a Deus o Senhor me fortaleceu para eu não cair de novo. É um sentimento bom assim de ver o Senhor, o Espírito do Senhor agindo em nós. Então é uma boa luta, né? A gente está muito feliz, Simone, dessa conversa. Foi um momento muito bom. Eu falo por mim, sempre que eu converso com você, eu saio muito edificada. E a gente também agradece a todo mundo que ouviu até aqui esse podcast, e tem mais episódios para vocês ouvirem. Não se esqueçam de assinar o aplicativo Eden Plus para vocês assistirem filmes, desenhos, documentários e muito mais. E nunca se esqueça que é pela palavra de Deus que somos transformadas.